Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o professor Gustavo Musi e prosseguindo a nossa semana temática, sobre o Covid-19 e os seus impactos em diversas disciplinas cobradas em concurso, nós vamos falar aqui, deixa eu puxar aqui o slide para vocês, nós vamos falar aqui sobre orçamento em tempos de pandemia, Vamos ver aí a interligação entre esses eventos trazidos aí, ocorridos pelo coronavírus, a Covid-19, e como que isso vai impactar o orçamento público. Tem muita influência, nós vamos ver. E vai ser bacana, porque nós vamos aproveitar também para rever diversos dispositivos constitucionais e legais que se aplicam ao orçamento público e que são cobrados na sua prova. Eu falo que é sempre importante o aluno ele perceber como o direito ele se aplica no dia a dia. Então, essa é uma forma de você ver como tudo aquilo faz sentido no mundo real. Aliás, tem que fazer, Isso te ajuda também a guardar a matéria para a hora da prova, ok? Então, vamos lá. Vamos começar primeiramente aqui, entendendo o que é essa tal de pandemia. Vamos trazer aí algumas informações importantes, genéricas. Primeiro, o que é uma pandemia? Tanto se fala sobre isso, eu coloquei lá. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, uma pandemia ela caracteriza-se pela disseminação mundial de uma doença. O termo indica que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes, com transmissão tentada de pessoa para pessoa. Então, pandemia, pan significa tudo ou todos em grego. Pandemia é uma doença que pode afetar a todos, em qualquer lugar do mundo, se espalhou por diversos continentes. E, na verdade, quando nós falamos aí da incidência de doenças, nós temos uma escala, nós temos aí uma gradação, que é a que eu trouxe aqui para você. Tá lá, ó. A disseminação e incidência de uma doença tem diversos estágios. Primeiro, chamado surto. O surto é definido como um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. E o surto, via de regra, ele caracteriza-se por ser pontual. Não é algo pontual, algo agudo, algo que não vai permanecer. Porque se permanecer, nós vamos ver que vai se tornar uma endemia. Então, por exemplo, às vezes tem surto de dengue. Todo ano nós temos surtos de dengue. Se bem que a dengue pode ser considerada também uma doença endêmica. Mas, recentemente, nós tivemos surto de sarampo, por exemplo. Então, um aumento repentino de uma doença em uma região específica. Nós temos depois a epidemia. A epidemia ela pode ser definida como um aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões do mesmo país. Nós temos a endemia, não confundir epidemia com endemia. A endemia não tem a ver com o número de casos, diferentemente do surto e da epidemia, que se caracterizam por aumento repentino de casos. A endemia, na verdade, ela tem sua definição, vamos dizer assim, geográfica. Aí eu coloquei lá, uma doença é classificada como endêmica quando acontece com muita frequência apenas em um local específico. Exemplo, a malária ela é considerada endêmica na região norte do país. É porque é uma doença ali que você tem com frequência, uma doença que ocorre sempre. Por isso, inclusive, quando você vai viajar para a região norte, tem que tomar vacina. A dengue pode ser considerada também até uma doença endêmica aqui no Brasil, porque ocorre nas regiões mais quentes, ocorre com frequência. E é específico daquela região, daquela parte do país onde ela ocorre. E por fim, nós temos a chamada pandemia, que é o que vai nos interessar aqui. Justamente ela se caracteriza por ser uma epidemia que se espalhou por diversas regiões do planeta, certo? É o caso justamente da Covid-19. Que é a doença causada pelo coronavírus. Lembrando que coronavírus, na verdade, não é só esse vírus que causa a Covid-19. O coronavírus é uma espécie de vírus, que pela sua forma ali, pelas suas características morfológicas, ele recebe esse nome, porque dizem que parece com uma coroa. Se eu olhar a foto dele, não lembra muito da coroa não, mas enfim, é a característica dele, a característica morfológica que dá esse nome. Nós temos várias espécies de coronavírus. Esse especificamente que causou essa pandemia aí é um coronavírus com uma mutação diferente, uma cepa que não existia antes, que originou essa doença aí, Covid-19, que tem muitas características de uma gripe, mas na verdade seus efeitos são mais severos. Bom, mas aí chega aí de falar sobre isso, vamos falar o que nos interessa aqui, que é a relação dessa pandemia com o orçamento público. E aí vamos lembrar o que é um orçamento público mesmo? Tá lá, ó. O orçamento público pode ser definido como a previsão de receitas e autorização de despesas públicas para um determinado ano, feita sempre por lei, cuja iniciativa pertence ao Poder Executivo. Isso aqui a gente aprende logo nas primeiras aulas de orçamento, mas está lá. Ó. Orçamento público, então, você tem uma lei,
a chamada Lei Orçamentária Anual, que vai definir, que vai trazer as receitas, prever as receitas, e vai autorizar as despesas para o período de um ano. Então, o orçamento é sempre aprovado no ano anterior para valer no ano seguinte. Nós estamos em 2020, o orçamento de 2020 foi aprovado em 2019. O orçamento de 2021, que vai trazer as receitas e as despesas para 2021, vai ser aprovado até o final de 2020 e assim sucessivamente, certo? Vamos lá. E vamos ver então como é que essa pandemia afetou de diversas formas o orçamento público aqui no Brasil. Coloquei lá. Ó. Apresentaremos a seguir os principais impactos que a pandemia de Covid-19 pode causar ou já está causando no orçamento público, com ênfase na esfera federal. Importante destacar isso, que na verdade essa pandemia está causando efeitos nos orçamentos federal, estaduais e municipais. Né? Aliás, provavelmente até muito mais em estados e municípios que na própria União. Mas aqui, como não dá para a gente ficar analisando caso a caso, nós vamos analisar os impactos especialmente no orçamento federal. Mas muito do que nós vamos falar também está sendo sentido nos estados e municípios. Então vamos lá. Uns pontos importantes. Ó. Primeiro, uma das principais aí consequências, uma das primeiras consequências também dessa pandemia foi a abertura de créditos extraordinários para combater os seus efeitos. E aí nós temos que lembrar o que são créditos extraordinários. Eu coloquei lá. Ó. Os créditos extraordinários são uma categoria dos chamados créditos adicionais, que nada mais são do que alterações na lei orçamentária anual. Então, crédito adicional ele é uma alteração do orçamento. Tá? Então, o orçamento de 2020, lembra que foi aprovado lá em 2019. Ao longo de 2020 ele pode ser alterado? Pode, vai ser através dos créditos adicionais. E esses créditos adicionais, eles podem ser de 3 categorias. Tá lá, ó. Eles podem ser créditos suplementares, créditos especiais ou créditos extraordinários. Qual que é a diferença entre eles? Eu coloquei ele para você. Os créditos suplementares, eles são usados para o reforço de uma dotação orçamentária insuficiente. O que é isso? O crédito suplementar ele é usado para aumentar o valor de uma despesa já prevista no orçamento. Então, por exemplo, o governo já tinha lá no orçamento previsto uma série de gastos na área da saúde. Só que com a Covid-19, ele teve que aumentar vários desses gastos. Então, ele pede um crédito suplementar. Tá? Créditos especiais. Eles são usados para a inclusão de nova despesa na lei orçamentária anual. Então, é uma despesa que não estava prevista e o governo percebeu que vai ter que gastar agora com aquilo. Então, ele vai lá e pede para incluir esse valor no orçamento. Tá? E tem os créditos extraordinários, que nós vamos destacar, que eles servem para fazer frente a despesas urgentes e imprevisíveis. Exatamente na categoria que nós podemos encaixar aí a Covid-19. Agora, um aluno já me perguntou, professor, pela Covid-19, o governo é obrigado a abrir créditos extraordinários ou ele poderia abrir um crédito suplementar ou um crédito especial? Poderia abrir qualquer um dos 3, tá? E, por exemplo, se ele quer aumentar uma despesa que tenha lá na área da saúde, ele pode pedir um suplementar. Ou se ele quiser incluir uma despesa nova, ele pede um especial. Mas por que normalmente ele não vai usar nem o suplementar e nem o especial? Ele vai usar o extraordinário? Porque os créditos suplementares especiais, os 2 primeiros, eles exigem autorização prévia do parlamento. Então, por exemplo, o governo vai ter que gastar 100 milhões de reais a mais com crédito numa determinada ação na área de saúde por conta do Covid-19. Se ele fosse abrir um crédito suplementar, ele teria que pedir autorização para o Congresso antes de começar a gastar. Agora, se ele abrir um crédito extraordinário, nós vamos ver que não. Nós vamos ver que ele abre por medida provisória. Tá? Continuando, ó. Sobre os créditos extraordinários, nós temos o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Eu grifei aí calamidade pública, porque justamente é o caso a qual se aplica a Covid-19, não é isso? Essa foi decretado o estado de calamidade pública em todo o território nacional. Nós vamos ver que isso tem efeitos, inclusive, em termos de cumprimento de metas e de limites, a gente vai falar sobre isso. Tá? E quando é decretada a calamidade pública, isso abre a possibilidade para que o governo, então, ele abra um crédito extraordinário.
No crédito extraordinário, o governo vai gastar com uma despesa que não estava prevista no orçamento, é imprevisível, mas como ela é urgente, o governo vai poder abrir por meio de medida provisória. Então, voltando lá, ó, diferentemente dos créditos suplementares especiais, os dois primeiros, que o governo precisa de autorização prévia do Congresso Nacional para gastar esses créditos, para abri-los, no caso do crédito extraordinário, não. A própria medida provisória que o presidente da República baixa, ela já autoriza e já abre o crédito, e aí ele já pode começar a gastar, certo? E aí foram abertos, nós vamos ver vários créditos extraordinários. Mas antes disso, ó, os créditos extraordinários, eles são abertos, como eu disse, por medida provisória. Medida provisória, para quem não sabe, é um ato do presidente da República que tem força de lei. Por quê? Quem faz a lei no Brasil? Normalmente é o Poder Legislativo, é ou não é? Normalmente é o Poder Legislativo que vai fazer a lei. Só que, em situações de urgência e relevância, o artigo 62 da Constituição Federal, ele permite que o presidente ele baixe uma medida provisória, que vai ser como se fosse, vai ter força de lei, tá certo? Apesar de ser um ato do presidente da República, tem força de lei, passa a valer imediatamente, e aí o Congresso Nacional depois vai analisar se vai manter ou não essa medida provisória. E no caso de calamidade pública, a Constituição entende que é uma situação que justifica, sim, uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário. Professor, estados e municípios também podem abrir créditos extraordinários? Podem, né? Basta que seja decretada a calamidade pública, estados e municípios podem também abrir créditos extraordinários. E aí vai ser por medida provisória também? Sim, se na Constituição Estadual ou na lei orgânica do município tiver previsto o Instituto da Medida Provisória, o governador ou prefeito ele vai abrir por medida provisória. E se não tiver previsto, professor, aí ele vai abrir por meio de decreto. Tá? Vai abrir por meio de decreto. Mas na esfera federal é prevista a medida provisória, então serão abertos por medida provisória, os créditos extraordinários. Aí até agora foram editadas as seguintes medidas provisórias abrindo créditos extraordinários relacionados ao Covid-19. Eu trouxe uma relação aqui para vocês que ela está atualizada até o final de abril. Né? Talvez tenha saído até alguma outra mais recente aí, ó. Mas olha quantas medidas provisórias, todas relacionadas de alguma forma à epidemia, ao Covid-19. Então nós temos lá, a primeira foi a medida provisória 924, no valor de 5 bilhões e 100 milhões de reais, que beneficiou os Ministérios da Educação e Saúde para a aquisição de equipamentos e aparelhos hospitalares. Né? Por exemplo, respiradores. Lembra que o governo teve que comprar respiradores, né? Lá da China, deu até aquela polêmica, um momento, porque os respiradores que eram para chegar aqui no Brasil, acabou indo para os Estados Unidos, bom, mas a gente ouviu no jornal. Mas o fato é que foi aberto um crédito extraordinário, então, para a compra desses equipamentos, tá certo? Ó, aí nós temos, por exemplo, a medida provisória 929, cuja finalidade foi a expansão do Bolsa Família, apoio à pesquisa, assistência a brasileiros no exterior e ações de saúde nas Forças Armadas, também por conta da Covid-19. A medida provisória 935, olha só, destinou 51,6 bilhões para o Ministério da Economia para o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. Junto com a medida provisória 937, ó, que essa aí o valor ainda maior, 98,2 bilhões, que é o auxílio emergencial para trabalhadores informais. Sabe esses auxílios que o governo está concedendo aí, né? Para os trabalhadores informais, ou programas que o governo está mantendo. Aquele programa, por exemplo, que o governo, a empresa deixa o funcionário em casa, a empresa reduz, né? Reduz a carga de trabalho do funcionário, e o governo ajuda a complementar aí essa diferença, ou mesmo suspende o contrato de trabalho, e o funcionário fica em casa, contrato de trabalho suspenso, e o governo paga parte do salário dele, tem a ver com a medida provisória 935, benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. A 937 tem a ver aí com o valor recebido pelos trabalhadores informais, aqueles lá para ajudá-los a se manter, né, durante o período aí da pandemia. A 939 ela é destinada à recomposição dos fundos de participação dos estados e dos municípios. E, como eu disse, estados e municípios também sofreram bastante, estão sofrendo, né? Ainda bastante com essa pandemia. E muitos desses estados e municípios dependem desse fundo de participação dos estados e dos municípios. Então, essa medida provisória, a 939, ela buscou reforçar esse fundo aí, certo?
por conta dos efeitos da pandemia. A 940, transferências para fundos de saúde. 941, destinando aí 2,1 bilhões de reais para ações dos estados. A 942, destinando 600 milhões de reais a campanhas informativas, equipagem de laboratórios, hospitais universitários, vigilância sanitária de fronteiras, atendimento a indígenas e presídios e ações da Força Nacional de Segurança. A 943, destinando 34 bilhões para o financiamento de folha salarial. E a 947, aquisição de equipamentos, também de equipamentos e aparelhos hospitalares. E a 949, expansão da tarifa social da energia elétrica. Todas essas aí estão relacionadas, a fonte dessas informações aí é o site do Senado, tá? Então o Senado colocou que todas essas medidas provisórias estavam direto ou indiretamente relacionadas aí aos efeitos da pandemia. O presidente da República abriu esses créditos extraordinários, utilizando medidas provisórias, por conta da decretação do estado de calamidade pública por conta da Covid. Tá? Então a primeira, e talvez uma das mais importantes consequências do Covid-19 foi justamente aí essa abertura de créditos extraordinários diversos. O que mais? Outra consequência orçamentária importante, pode cair até em prova isso daqui, ó, em decorrência aí da pandemia, foi a suspensão de diversas metas e limites fiscais estabelecidos aí na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só. Por quê? Porque a decretação da calamidade pública pelo Congresso Nacional leva à suspensão de vários limites e metas, vamos falar de vamos falar de três. Vai trazer 3 consequências previstas lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Vamos ver quais são elas. Então lá. A decretação de estado de calamidade pública feita pelo Congresso em função da pandemia traz diversas consequências previstas no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o que diz o artigo 65. Que muita gente não lê. Ele está lá no finalzinho da LRF. Todo concurso que cai orçamento público cai Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas a verdade é que esse artigo 65 ele está nas disposições finais e transitórias. E muito aluno, muitas vezes, nem lê, né? Acaba lendo lá aquela parte de despesas com pessoal, ok, lê alguma coisinha da receita da despesa, mas acaba não lendo essa parte final. E o artigo 65 traz uma disposição importante que a gente vai aplicar agora aqui no Brasil. Ó. A ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Primeiro, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. E segundo, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Vamos entender, então, a que artigos ele está se referindo. Ó. Então, essa decretação da calamidade pública pelo Congresso está trazendo, primeiro, a suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. O que diz o artigo 23? O artigo 23 talvez seja um dos mais famosos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala do limite de gastos com pessoal. Aliás, quem está estudando para concurso, né, tem que saber o que diz o artigo 23, o que diz o artigo 19, o que diz o artigo 18, que é quando a LRF ela trata ali sobre limite de gastos com pessoal. Aliás, uma das principais razões para ter sido aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal foi justamente estabelecer limite de gastos para pessoal. Por quê? Porque a Constituição, no seu artigo 169, ela deixa claro que deveria ser aprovada uma lei complementar que trouxesse o limite máximo para gastos com pessoal nas 3 esferas de governo, União, Estados e municípios. Porque gastos com pessoal, de longe, é a maior despesa que o governo tem. E, além disso, é uma despesa que é muito difícil do governo administrar. Por quê? Porque, por exemplo, o servidor ele tem estabilidade. Numa empresa privada, ela está gastando demais com funcionário, o que ela faz? Manda os funcionários embora, né? Já no caso, o governo não tem tanta facilidade. Então é importante que ele mantenha a despesa com o pessoal sob controle, tá? E aí o que diz o artigo 23? Está lá, olha, diz o seguinte, da LRF. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Vamos entender isso. Ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz nos seus artigos 19 e 20 limite máximo de gastos com pessoal para a União,
estados, Distrito Federal e municípios. Muito bem. Se um ente da federação desobedece esse limite de gastos com pessoal, se algum poder, né, ali dentro daquele ente da federação desobedece esse limite de gastos com pessoal, ele tem 2 quadrimestres para retornar aos limites. Por que esse prazo esquisito, né? 2 quadrimestres? É porque a despesa com pessoal ela é verificada quadrimestralmente. Então, a cada 4 meses, o governo ele divulga um relatório chamado de Relatório de Gestão Fiscal. E, entre outras coisas, ele traz lá a verificação do cumprimento do limite de gastos com pessoal. Tá? Então, guarde que a despesa com pessoal é verificada a cada 4 meses. Na verdade, ela é calculada mensalmente, mas a divulgação dela é a cada 4 meses. Então, qual que é a ideia? Algum poder dentro da União, do Estado ou do município estourou o limite de gastos com pessoal, que está lá no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem 2 quadrimestres, ou seja, tem 2 relatórios, tá certo? Que ele é quadrimestral, para retornar ao limite. Se não retornar, está sujeito a penalidades. Quais são as penalidades? Primeiro, não poderá receber transferências voluntárias de outro ente da federação. Porque a ideia é, se o ente está sendo irresponsável na administração dos seus recursos, se ele está gastando demais com o pessoal, não vai mais repassar dinheiro para ele não, que ele está desperdiçando. Tá? Então, ele fica proibido de receber transferências voluntárias enquanto não voltar aos limites. Além disso, ele não poderá receber garantia de outro ente da federação. Não poderá que o Estado ou a União seja fiador dele. Qualquer contrato que ele tem, qualquer empréstimo. E terceiro, ele também vai ficar, nesse caso, enquanto perdurar o excesso. Tá? Se isso demorar 3 meses, 4 meses, aliás, ele verifica quadrimestralmente, né? Demorar 3 quadrimestres, 4 quadrimestres durante todo esse período. Ele, além de não poder receber transferências voluntárias, além de não poder também receber garantias, não poderá tomar empréstimos, exceto se for para refinanciar a dívida mobiliária ou para reduzir despesas com o pessoal, tá? Olha só, porque são consequências graves para, de fato, o pessoal ter medo de ultrapassar o limite, né? O limite não está lá de brincadeira, não está lá como uma mera recomendação, é algo sério. Então, se o ente da federação estourou o limite de gastos com o pessoal, tem 2 quadrimestres para voltar ao normal. Se voltar nesses 2 quadrimestres, sem problema. Agora, se deu 2 quadrimestres e não voltou, aí ele está sujeito a essas 3 penalidades. Não vai poder receber transferência voluntária, não pode receber garantia e não poderá pegar empréstimos até que volte aos limites. Tá? Inclusive, a Constituição diz que nesses 2 quadrimestres, para ele voltar ao limite, ele pode, entre outras providências, reduzir pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão. Reduzindo pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão, vai poder mandar embora os servidores não estáveis, sem direito à indenização. Se mesmo assim não resolver, poderá mandar embora até os servidores estáveis. Só que aí terá que pagar uma indenização correspondente a 1 salário por ano de trabalho do servidor. Certo? Bom, isso é o que diz o artigo lá 23, né? Ele diz aí que se não ultrapassar o percentual, se ultrapassar o limite, tem que voltar em 2 quadrimestres, e aí depois ele traz ali as penalidades que são aplicáveis. Só que olha só, nós estamos vendo que o artigo 65, ele diz que enquanto estiver esse estado de calamidade pública, fica suspenso esse limite de gastos, esse prazo, né? O prazo para ele retornar aos limites. Tá? Então, se um estado ou município ultrapassar o limite de gastos com pessoal, ele pode ter mais de 2 quadrimestres. Digamos que esse estado de calamidade pública dure 6 meses. Deus nos livre, né? Mas vai saber. Dure 6 meses aí. Durante 6 meses, ele não sofrerá penalidades. O prazo fica suspenso. Aí depois, quando volta a correr, ele tem esses 2 quadrimestres que ele teria mesmo, para voltar ao normal, ok? Por quê? Porque, veja, o limite de gasto com o pessoal, ele pode, às vezes, o ente nem está aumentando o gasto com o pessoal. Porque o limite de gasto com o pessoal, ele é definido dividindo-se os gastos com o pessoal com a receita corrente líquida. E o que acontece numa época aí de pandemia? Normalmente a economia desaquece e você diminui a receita corrente do governo. A arrecadação diminui. Nós vamos ver que uma das consequências é a diminuição da arrecadação. Então, às vezes, o ente ele nem aumenta gasto pessoal. Ele está com gasto pessoal como estava antes. Mas como diminuiu a receita corrente dele, ele acaba ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, enquanto estiver
é vigente o estado de calamidade pública, não há risco do ente público sofrer as penalidades previstas por ter estourado o limite de gastos com o pessoal. O que mais? O artigo 65 também diz que está suspenso, que está no artigo 31. O que diz o artigo 31? Ele fala sobre o limite da dívida pública. Diz o seguinte: se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Veja que é algo semelhante ao que o artigo 23 fala, só que aqui ele está falando da dívida pública. O artigo 23 fala de gastos com pessoal, são coisas diferentes, tá certo? Aqui está dizendo o seguinte, ó, que existem metas também para a dívida pública. Quem determina essa meta? Quem determina esse limite? Via de regra é o Senado Federal. Então o Senado ele vai estabelecer lá metas, que inclusive vão valer para os estados e municípios, tá? Se estourar essas metas também são verificadas quadrimestralmente. Lembra lá do relatório de gestão fiscal? Entre outras coisas, além de verificar o cumprimento do limite de gasto com o pessoal, ele também verifica o cumprimento do limite da dívida pública. Tá? Então, se for verificado num quadrimestre que estourou aquele limite, o ente público ele tem 3 quadrimestres para retornar ao limite. Veja que é um pouquinho diferente do artigo 23, que fala do limite de gasto com o pessoal. No caso de estourar o limite de gasto com o pessoal, tem só 2 quadrimestres para retornar ao limite e tem que eliminar pelo menos 1/3 do excesso no primeiro quadrimestre. Já no caso de estourar o limite da dívida, o ente público ele tem 3 quadrimestres, não só 2. Ele tem 3 para retornar os limites e ele tem que reduzir o excedente, reduzir o excesso em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Tá? É porque considera-se que é mais difícil você reduzir a dívida pública do que reduzir despesa com pessoal. Até porque, como nós vimos, né, lá em despesa com pessoal, quando tiver estourado o limite de gastos com pessoal, pode-se mandar embora até mesmo servidores estáveis. Nunca vi isso acontecer na prática, certo? Deixar claro. Não fique com medo disso. Mas pode acontecer. Então, agora já a dívida pública, às vezes é mais difícil. Vai ter que fazer rolagem de dívida, vai ter que recomprar títulos, vai ter que pagar, muitas vezes, alguns desses títulos para reduzir a dívida. Então, o que acontece? Aí o artigo 31 ele dá um prazo um pouco maior do que lá para pagamento, para retornar o limite de gasto com o pessoal, tá? Só que o artigo 31 também esse prazo também fica suspenso no caso de calamidade pública. Ou seja, no caso de calamidade pública, a União, por exemplo, pode estourar o limite da dívida pública prevista lá pelo Senado? Pode estourar, tá certo? Aí depois que acabar o estado de calamidade, tem 3 quadrimestres para retornar ao limite. Okay? Ele fala também do artigo 70, né? Olha só, fala que serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Eu não vou falar do artigo 70, porque o artigo 70 ele foi provisório. Ele se aplicava na época, na época em que saiu a lei de responsabilidade fiscal, e falava daqueles estados e municípios, ou mesmo a União, que não se enquadrasse no momento em que a lei foi publicada. Então, hoje ele não tem mais validade, não tem mais aplicação. Tá? Então, recapitulando, o estado de calamidade reconhecido pelo Congresso, isso foi reconhecido pelo Congresso, fez com que ficassem suspensos os prazos para retornar ao limite de gastos com o pessoal, se eles vierem a ser estourados, e também ficou suspenso o prazo para retorno ao limite da dívida pública, se também ele vier a ser estourado. Além disso, também está dizendo que fica suspenso o que está no artigo 9º. O artigo 9º da LRF ele vai falar lá das metas de resultado nominal e primário. O que ele diz? Ele diz que, se verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: todo ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela estabelece metas de resultado primário e resultado nominal, além de metas para receitas, para despesas e para dívida pública também, tá? Mas a LRF ela vai estabelecer lá, então, metas de resultado primário. O que é resultado primário? É o déficit ou superávit do governo antes do pagamento da dívida. E tem que ter meta também de resultado nominal, que é o déficit ou superávit depois do pagamento da dívida. Tá?
Essas metas, elas são obrigatórias. Inclusive, se o presidente da República não cumprir as metas de superávit nominal e superávit primário, ele pode ser deposto do cargo, sabia? É causa de impeachment, tá? E aí o artigo 9º está dizendo, olha, o governo tem que verificar isso bimestralmente. Ele verifica isso num outro relatório, que é o relatório resumido de execução orçamentária. Tem 2 grandes relatórios. Tem um relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral, nós vimos, o RGF, que vai, entre outras coisas, verificar o cumprimento do limite de gasto com pessoal e o cumprimento do limite da dívida pública. Além do RGF, nós temos também o relatório resumido de execução orçamentária. Ele é bimestral, tá? Entre outras coisas, o relatório resumido de execução orçamentária, ele verifica se o governo está ou não no caminho de cumprir esses limites relacionados ao resultado primário ou nominal. Então, se verificado lá no relatório, ao final de um bimestre, que a receita não está se realizando conforme esperado, o governo não está arrecadando conforme esperado, e está colocando em risco o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes executivo, legislativo e judiciário e o Ministério Público, cada um deles com as suas próprias despesas, poderão limitar empenho. O que é limitar empenho? É o famoso contingenciamento de despesas. Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? O orçamento autorizava gastar 100 mil com determinada despesa, porque o orçamento foi feito no ano anterior, não é isso? Então o governo esperava arrecadar, sei lá, 500 milhões de reais, e ele falou, vou reservar 100 mil para essa despesa. Só que o governo não está arrecadando 500 milhões de reais. Então ele pode falar com essa despesa de 100 mil, ó, não gaste com ela. Fala para o órgão público. Apesar de estar no orçamento, não gaste porque o dinheiro não entrou. Ou então, ao invés de gastar 100 mil, gaste só 80, por exemplo, certo? O que está acontecendo? Com decretação do estado de calamidade pública, também isso está suspenso. Então, o cumprimento das metas, importante isso pode cair em prova, tá? O cumprimento das metas de resultado primário e resultado nominal ficam suspensos, não são exigidos no caso de calamidade pública. Então, recapitulando, o estado de calamidade pública fez com que não se aplicasse o prazo de 2 quadrimestres para retornar ao limite de gastos com pessoal, frente da federação de alguma forma exceder. Ficou suspenso também o prazo para retornar aos limites da dívida pública, se o ente público, por acaso, também exceder. E também fez com que não se aplicasse a exigência da meta de resultado nominal e resultado primário prevista na LDO, tá certo? Continuando, vamos lá. Ó, outro ponto importante, outra consequência importante da pandemia do Covid-19 no orçamento público brasileiro é a questão que está sendo chamada aí de orçamento de guerra. Né? Ele está tramitando ainda no Congresso, na verdade, ele foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, lá no Senado ele foi alterado e voltou para a Câmara. Ele deve ser aprovado por esses dias aí, mas ainda está tramitando. Ó. Eu coloquei. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional, a PEC número 10 de 2020, que institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional e da outras providências. Isso ficou conhecido como orçamento de guerra, PEC do orçamento de guerra. Tá? Vai alterar o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por quê? Porque é uma disposição constitucional, só que tem aplicação só transitória durante o período da pandemia. Então foi colocado o artigo 115, acrescentando mais um artigo, quer dizer, né, ainda está sendo aprovado. Quando for aprovado, vai acrescentar mais um artigo, que é o artigo 115 ao ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o que ele está mudando temporariamente, professor, durante esse período da Covid? Ó, os principais pontos dessa proposta de emenda constitucional são, primeiro, adoção de processo simplificado de contratação de pessoal para combate à pandemia, sem necessidade de observar o que diz o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que ele diz? Está lá. Ó. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que eu falei para você que é a LRF que faz isso atualmente. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Primeiro,
Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, o que ele está dizendo aí, na verdade? Né? Se essa PEC for aprovada conforme está aí, que provavelmente vai ser aprovada. Esse texto que eu estou trazendo para você, já é o texto que veio do Senado, já com as alterações do Senado. Tá? Então, provavelmente, a Câmara vai aprovar dessa forma. A Câmara já aprovou, né, uma primeira vez. Está dizendo o seguinte, que durante o período aí da pandemia, o governo poderá contratar pessoas, né, para, de alguma forma, direto ou indiretamente combatê-la, seja na área da saúde, seja, de repente, na área da segurança pública, se precisar ser reforçado, seja na área de transportes, tá? Sem precisar obedecer ao que está no parágrafo 1º do artigo 69, que diz que, além de ter dotação orçamentária, também tem que estar previsto na LDO. Quem estuda para concurso já sabe disso. Ele sabe que, para ser previsto um concurso público, para ser realizado um concurso público, tem que estar previsto na LDO, tá certo? A realização de concursos públicos. Aqui está dizendo que, no caso de contratação para combater a pandemia, contratação de servidores para combatê-la, não haverá necessidade de que haja previsão na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certo? Continuando, ó. Outra determinação aí desse orçamento de guerra, dessa PEC que nós estamos analisando. Desde que não se trate de despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo, com propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade, de seus efeitos sociais e econômicos, com vigência e efeitos restritos ao seu período de duração, ficam dispensados do cumprimento das restrições constitucionais legais quanto à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre a renúncia de receita. O que é isso? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá uma série de condições que devem ser observadas quando o governo vai aumentar uma despesa de caráter continuado ou quando ele vai aumentar gastos com um programa de governo ou vai ampliar, né, a abrangência desse programa. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz uma série de exigências. Tá? Por exemplo, tem que ter um impacto no orçamento do ano que for entrar em vigor e também nos 2 subsequentes. Tem que indicar a fonte de recursos para isso. O que essa PEC está dizendo é que durante o período da pandemia e exclusivamente para combater os seus efeitos, não haverá necessidade disso. Não haverá necessidade de todo esse cuidado. Tá? Já que ela está flexibilizando, essa PEC, ela está flexibilizando bastante as disposições da própria Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Continuando. Ó, o orçamento de guerra ele dispensa também, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigorar a calamidade pública, a observância do inciso 3º do caput do artigo 67 da Constituição. Diz o artigo 67, inciso 3º. A realização de operações são vedados, são proibidos. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Esse artigo 67, inciso 3º da Constituição, ele trata da chamada regra de ouro da responsabilidade fiscal, que a gente sempre fala em sala de aula. Né? Veja que pelo nome já dá para perceber que é importante, de fato é. O que diz a regra de ouro da responsabilidade fiscal? Ela diz que o governo não pode pegar empréstimos para gastar com despesas correntes. Professor, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando o seguinte, ó. É proibida a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Mas vamos lá. Operação de crédito é empréstimo. Bom? Despesa de capital é aquela despesa que não é corrente. A despesa de capital ela é utilizada ou para o governo construir algo, prédio, uma obra pública qualquer, construir um aeroporto, construir uma rodovia, ou é usada a despesa de capital para o governo adquirir algo já. Essas são despesas de capital, tá? Compra de algo ou construção de algo pelo governo. Em contraposição às despesas de capital, nós temos as despesas correntes, que são despesas que o governo tem para manter o serviço público funcionando, para manter a máquina pública funcionando, para custear os bens e serviços públicos. Então, ou é despesa de capital ou é despesa corrente.
Se você pega, por exemplo, 200 milhões de empréstimo, e você tem no orçamento só 120 milhões de despesa de capital, você pegou 200 milhões de empréstimo e tem 120 milhões de despesa de capital. Significa que você está usando o empréstimo para financiar a despesa corrente também. Se eu tenho 200 milhões de empréstimo e 120 de despesa de capital, significa que 80 milhões de despesa corrente eu estou financiando com aquele empréstimo, concorda? Então, em outras palavras, é isso que eu disse para você. O artigo 67, inciso 3º, de uma forma mais simples, ele está dizendo: é proibido pegar empréstimos para pagar despesa corrente. E é algo bem salutar, concorda comigo? Assim como não faz sentido você ir lá no banco todo mês, pegar empréstimo para pagar aluguel, pagar conta de água, luz, telefone, também não faz sentido o governo fazer isso. Né? O governo lá pegar empréstimo para pagar servidor, para pagar conta de água, luz, telefone, o que quer que seja. Tá? Só que preste atenção, durante esse período, né, durante todo o exercício financeiro, nós estamos em 2020, esperamos que a calamidade pública só vigore durante 2020. Né? Então, durante todo o exercício de 2020, essa regra não vale. Professor, então, em 2020, o governo vai poder pegar empréstimo para pagar despesas correntes? Vai. Isso é importante, apesar, né, de não ser algo desejável, mas é importante que se possa fazer isso, porque a arrecadação do governo está caindo, a atividade econômica está diminuindo. Isso? E o governo, com certeza, não vai ter dinheiro para pagar com as suas receitas correntes, ele não vai ter receita corrente suficiente para pagar a despesa corrente. Então, ele vai ter que pegar empréstimo, provavelmente, esse ano, para pagar as suas dívidas. Certo? Não é nada absurdo, não é nada, o país vai acabar por conta disso. Assim como, por exemplo, em um determinado mês, você pode até pegar um empréstimo para pagar uma conta corrente. Sei lá, você foi viajar e deixou ligada a torneira, né? Aí você voltou não sei quanto tempo depois e a conta de água veio 10 vezes o que normalmente vinha. Aí você teve que pegar um empréstimo para pagar aquela conta de água. Ok, um mês ou outro isso não mata ninguém. Não dá para fazer sempre. Né? Então, está se abrindo essa exceção, está se flexibilizando a regra de ouro, responsabilidade fiscal, somente para o ano em que vigorar a calamidade pública, que nós esperamos que seja só 2020. Né? Durante esse ano, então, não vai valer essa regra de ouro. Tá? O governo vai poder, sim, pegar empréstimos para pagar despesas correntes, mas só no exercício financeiro em que vigorar o estado de calamidade pública. Ok? O que mais? O orçamento de guerra sendo aprovado também, como está lá no Congresso, o Congresso Nacional ele vai ter que se manifestar quanto à pertinência temática e urgência dos créditos extraordinários em 15 dias úteis somente, contados da edição da medida provisória de abertura desses créditos sem prejuízo de sua regular tramitação. Como assim? Aí vamos entender um pouquinho como é que funciona o Instituto da Medida Provisória. Eu falei para você, a medida provisória ela é prevista no artigo 62 da Constituição e ela é utilizada para situações de urgência e relevância, quando o presidente da República precisa regulamentar algo que deveria ser feito por lei, mas não dá tempo de aguardar o Congresso elaborar essa lei. Então, o presidente ele faz uma medida provisória. Tá? Como é que funciona com a medida provisória em geral? O presidente manda para o Congresso ele tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, no total até 120 dias, para aprovar essa medida provisória. Só que no caso das medidas provisórias relacionadas a créditos extraordinários, que nós já falamos, eu dei vários exemplos aqui para você, medidas provisórias relacionadas, né, a créditos, abertura de créditos extraordinários por conta aí da pandemia. No caso dessas medidas provisórias e outras que o presidente da República vier a editar por conta desse estado aí de calamidade pública, o Congresso Nacional ele vai ter que avaliar em 15 dias úteis. Olha só como o prazo é curto. Ele vai ter 15 dias úteis o Congresso para analisar. A ideia dessa urgência. Até saiu no jornal esses dias, justamente o governo estava costurando um acordo, né? Para que fosse até imediata a aprovação aí dessas medidas provisórias. Mas o orçamento de guerra que vai vigorar durante o período da pandemia somente, ok? Durante o estado de calamidade pública aí, ele determina aí que essas medidas provisórias sobre a abertura de créditos extraordinários para combater os efeitos da pandemia deverão ser analisadas em 15 dias úteis pelo Congresso e não em 120 dias. O que mais? Outra determinação desse orçamento de guerra.
O Banco Central, limitado ao enfrentamento da calamidade causada pela pandemia e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, vai ficar autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundários local e internacional e direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercados secundários. Sem entrar muito em mérito, em detalhes que não vai importar para você, nem importaria para a sua prova, os títulos do governo, não só títulos do governo, os títulos em geral, emitidos pelas empresas, como sociedades anônimas, por exemplo, eles podem ser emitidos no mercado primário ou no mercado secundário. Mercado primário é aquele no qual a própria empresa ou o próprio governo está vendendo os títulos diretamente para a pessoa. Você compra diretamente da empresa ou, se for um título público, do governo. Tá? Preste atenção, normalmente o governo só negocia no mercado primário. Normalmente o governo ele só vende os títulos para as pessoas e depois recompra, né, delas mesmas quando tem lá o prazo de resgate. Só que durante esse período o Banco Central vai ficar autorizado, durante o período aí da calamidade, ele fica autorizado a negociar também no mercado secundário. Tá? É como uma forma aí de angariar recursos, uma forma de procurar aí fazer rolagem de dívida também desses títulos emitidos pelo governo. Ok? Então, só guarde que, durante o estado de calamidade pública, o governo fica autorizado a negociar títulos públicos também no mercado secundário. Exemplo de mercado secundário é a Bolsa de Valores. Já o mercado primário, né, pegando aí o exemplo da empresa privada, é como quando ocorre um IPO. IPO, sabe o que é o IPO? Quando a empresa emite ações, né, diretamente em abertura de capital, ela emite ações para o público. Então, ali, nesse IPO é mercado primário. Agora, quando você compra uma ação de uma empresa e vai vender depois para outra pessoa, você vai vender na bolsa. Aí é mercado secundário, tá? O governo, via de regra, só age no mercado primário. Agora, nesse período, aí em que estiverem vigentes aí os efeitos da calamidade pública, o governo vai poder também negociar no mercado secundário. Ok? O que mais? Ainda para fechar essa questão do orçamento de guerra, lembrando que é uma proposta de emenda constitucional que ainda está em tramitação, tá? Não foi ainda aprovado definitivamente. Vamos lá. Qual que é o rito de aprovação dessa PEC? São 3 passos, como acontece com qualquer proposta de emenda constitucional. Vamos lembrar um pouquinho lá de direito constitucional. O primeiro passo para aprovação de qualquer PEC é a aprovação em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros da Câmara ou do Senado. Lembrando que lá no Congresso Nacional a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não é isso? Uma emenda constitucional é uma alteração da Constituição. Como é que a Constituição é alterada? Tem que ser aprovado tanto na Câmara como no Senado. Mas tem algumas regrinhas. Primeiro, vai ser votado 2 vezes na casa em que começar a discussão da PEC. Normalmente começa na Câmara, como foi o caso aí dessa PEC do orçamento de guerra, na Câmara. Então, tem que ser votado 2 vezes na Câmara, em 2 dias diferentes, e em cada um desses dias tem que ter pelo menos 3/5 dos votos dos deputados. 3/5, ou 60% de todos os deputados da casa. Muito bem. Foi aprovado na Câmara, na primeira casa, vai para a segunda casa, que é o segundo passo aí. Após isso, aprovação também em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros do Senado, se começar na Câmara, ou da Câmara, se começou no Senado. No caso aí do orçamento de guerra, começou na Câmara. Então, depois de aprovado na Câmara, foi para o Senado. E aí, se o Senado ou a Câmara alteram, volta para a casa originária. No caso aí da PEC do orçamento de guerra, foi alterado, tá? A principal alteração que o Senado fez foi extinguir um comitê de crise que tinha sido proposto lá na Câmara. E aí, esse comitê de crise o Senado retirou e passou essas atribuições, na verdade, para o Poder Executivo. Tá? Então já passou por essa segunda fase, só que como o Senado alterou, voltou para a Câmara ver se concorda com essas alterações, tá certo? E aí, sendo aprovado nas 2 casas o mesmo texto, 2 turnos de votação por 3/5 dos membros, aí tem a terceira e última etapa, que é a promulgação da PEC pela mesa do Congresso Nacional. E aí tem a publicação, e aí ela já passa a valer na data em que constar nela. Mas, professor, não tem sanção do presidente da República? Não. Emenda constitucional não tem sanção do presidente da República. A única coisa que o presidente da República pode fazer é apresentar uma PEC, apresentar uma proposta para ser discutida no Congresso. Mas não passa depois para ele sancionar ou vetar, não. Certo?
Continuando, então sobre orçamento de guerra, era isso que eu queria falar com você. Olha quanta coisa tem aí. Tem no seu material também, qualquer coisa depois você dê uma lida com calma, tá? Outra consequência, é bastante previsível aí dessa pandemia, é o aumento do déficit público. Olha só, eu coloquei aqui alguns números para você. Ó. As ações de combate à pandemia devem fazer com que o país tenha o maior déficit fiscal da história, sendo estimado em 419 bilhões de reais, ou 5,55% do PIB, do Produto Interno Bruto. Para vocês terem uma ideia, o déficit previsto antes dessa situação toda, antes dessa bagunça toda, lá na LDO de 2020, que foi aprovada em 2019, o déficit previsto na LDO de 2020 era de 124 bilhões. Olha só, essa era a meta de déficit previsto na LDO. Na verdade, nós vamos ter 419, de 124 para 419 bilhões. Olha a diferença do rombo aí, né, nas contas públicas. Ainda bem que está suspensa a obrigação de cumprir a meta, né? Senão o governo estaria complicado e nem teria como cumprir, certo? Continuando. Outras consequências aí que eu gostaria de falar com você aí sobre consequências no orçamento, né? Dessa pandemia do Covid-19. Primeiro, claro, queda na arrecadação. Por quê? Porque existe uma relação direta entre a atividade econômica e a arrecadação do governo, por razões óbvias, né? Quanto maior a atividade econômica, significa que as empresas estão vendendo mais, estão lucrando mais, os empregados estão recebendo mais, está todo mundo empregado, né? Todo mundo, não digo isso. Tem muita gente empregada. Quando a economia está aquecida, então, tudo isso ocorre e o governo arrecada mais. Porque se a empresa vende mais, ela paga mais tributo. Se a empresa tem mais lucro, ela paga mais tributo. Se o cara está empregado trabalhando, ele paga tributo. Se está desempregado, ele não vai pagar. Então, uma das consequências mais diretas no orçamento dessa pandemia é justamente uma queda na arrecadação. Isso ainda está sendo estimado, né? Mas fala-se de uma queda muito significativa. O que mais? Ocorre também uma grande pressão por aumento de gastos sociais, né? Como acontece nas crises em geral, tá certo? Quando você tem uma crise econômica, muita gente fica desempregado, ou mesmo aqueles que estão empregados, às vezes o cara é trabalhador informal, por exemplo, e ele acaba reduzindo a renda dele, a renda média, e aí é importante que o Estado dê essa proteção a essas pessoas, né? Que é a chamada Seguridade Social. Ela está aí para isso, para criar esse colchão aí, para não deixar as pessoas na miséria, porque isso, inclusive, agrava mais a economia. Né? Senão ocorre um ciclo semelhante ao que ocorreu lá na Grande Depressão, nos Estados Unidos, lá em 1929, que se espalhou pelo mundo todo. As empresas começaram a demitir, o governo não interviu no primeiro momento, as empresas demitiram, como os empregados estavam desempregados, eles passaram a consumir menos, né? Passaram a comprar menos. Como as empresas, eles compravam menos, as empresas vendiam menos, começaram a demitir mais gente, aí mais gente também passou a não comprar mais, e as empresas passaram a demitir mais e virou um ciclo vicioso, certo? Até que Keynes, né, veio com a ideia de que o Estado deveria intervir na economia, demandando bens e serviços. O Estado deveria aumentar os gastos públicos como uma forma de incentivar as empresas a produzirem. Então, o Estado devia, por exemplo, fazer obras públicas para contratar empresas. Aí o Estado pagava essas empresas e essas empresas contratavam funcionários que voltavam a consumir, as outras empresas voltavam a vender e voltavam a contratar, para virar um ciclo virtuoso, certo? Então, existe essa pressão natural por esse aumento de gastos sociais que ocorre em qualquer época de crise, até porque não se imagina que o governo deve deixar a Deus dará, não é isso? Não deve deixar aí que o próprio mercado cuide disso. O que mais? Outra consequência também é que, pelo menos por um período, haverá uma maior dependência de estados e municípios de repasses federais. Isso porque no Brasil a arrecadação tributária, mas governamental em geral, ela é bastante centralizada na União. É a União que arrecada a maior parte aí dos tributos. Estados e municípios ficam com uma parcela menor. E justamente estados e municípios costumam ser os mais afetados nessa época de crise. Tá? E aí o que acontece? Então, no caso aí vai sobrar para a União acabar auxiliando esses estados e municípios. Como, por exemplo, nós vimos. Lembra que eu mostrei para você que tinha uma medida provisória? Vamos voltar lá atrás? Ó?
Ó, medida provisória aí, ó, 939, a última linha aí, ó. Ela justamente destinou 16 bilhões de reais para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, justamente para auxiliar esses estados e municípios por consequência aí da redução da sua arrecadação. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma de estados e municípios aqui, ó. Transferência para fundos de saúde também pode, de alguma forma, auxiliar os estados e municípios, que é a 940, a 941. Também aí, ó, ações nos estados. Olha só, a própria União abrindo créditos extraordinários para repassar recursos aos estados e municípios. Né? Então, uma das consequências aí imediatas é criar uma maior dependência, pelo menos no curto prazo, de estados e municípios de repasses federais. Outra consequência também, bastante evidente, que eu tenho com você já, o aumento do desemprego. Isso? O aumento do desemprego justamente por conta de que as empresas passam a vender menos com essa crise econômica, né? E aí elas passam claro, demitir os funcionários. Isso se não houver aí uma ação do governo pesada, como o governo agiu, por exemplo, para evitar que as empresas demitissem. Lembra aquele auxílio que o governo está dando para a empresa suspender o contrato de trabalho, né? A pessoa fica em casa, recebe lá um valor, que, se não me engano, é o mesmo que seguro-desemprego, e o governo é que paga, acho que 70% desse valor, a empresa paga 30%. É uma forma do governo evitar que mais pessoas sejam demitidas, né? Porque uma coisa bastante cruel em economia é o seguinte, o desemprego ele cresce muito rápido, agora o emprego ele costuma crescer bem mais devagar. Porque a empresa, em situação de risco, ela tende a demitir rapidamente para evitar que a situação se agrave. Né? Vai ficar lá com um funcionário 3, 4 meses parado. Então, no primeiro sinal de recessão, as empresas começam a demitir. Só que para elas contratarem, normalmente elas são muito mais cautelosas. Porque ela está contratando, ela vai ter um prazo, ela vai ter gastos maiores, né? Então ela só contrata quando ela percebe realmente que vai crescer, que vai voltar à normalidade, que ela vai ter que investir. Então, por isso você pode observar que a taxa de emprego ela cai normalmente muito mais rapidamente do que ela se recupera. Tá? Então, é importante que o governo procure combater esse desemprego. E não, depois que passar, tudo volta ao normal. Não é bem assim. A gente tem um longo tempo, às vezes, para essa recuperação. Okay? Lembrando que aqui no Brasil, ainda estamos, de alguma forma, sofrendo efeitos lá daquela crise que o mundo passou lá em 2008, né? No Brasil acabou vindo um pouco depois, e até hoje nós estamos sofrendo efeitos dessa crise. Então acabou quando parecia que o país estava começando a se recuperar, veio essa outra cacetada aí, né? Só que tudo isso que eu estou falando para você, o governo tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque embora seja importante que o governo injete dinheiro na economia num primeiro momento, para evitar que as empresas demitam, para fazer com que as pessoas continuem consumindo, né? Para manter aí expectativas favoráveis em relação ao futuro, tudo isso é importante no curto prazo, que o governo coloca dinheiro, é uma situação que não dá para se manter no longo prazo. Porque senão você acaba com finanças de um país, não é isso? Porque o governo, eu ia falar que o governo não tem maquininha de imprimir dinheiro. Quer dizer, ele até tem, mas ele não pode ficar imprimindo dinheiro à torto e direito, porque isso pode gerar, por exemplo, inflação, não é isso? Então, no caso, o governo ele deve adotar essas medidas, mas tomar cuidado para que elas não se prolonguem por tempo demasiado. E foi justamente o que disseram que foi o problema do Brasil lá na crise de 2008. Né? Lá em 2008, 2009, o governo adotou medidas que, à época, vários países, inclusive, acharam muito importantes, né? Inclusive, recomendaram que outros países fizessem o mesmo que o Brasil estava fazendo. Só que o governo demorou muito tempo ainda nessa, vamos dizer isso, nessa vibe, né, de colocar muitos recursos aí públicos. E chegou uma hora que o rombo fiscal foi crescendo cada vez mais. Tá? Então, o grande segredo, né, que não é tão fácil assim de definir, é decidir até quando o governo deve colocar dinheiro. Nesse momento ele tem que colocar, não há dúvidas, tá certo? E depois até quando ele vai continuar colocando, sob risco aí de aumentar ainda mais o déficit fiscal. Continuando, ó. Falar aqui de duas outras questões aí rapidamente. Primeiro, né, o tal do congelamento aí de salários de servidores. Você deve ter acompanhado que foi aprovado no Senado, isso ainda não foi aprovado na Câmara, vamos ver se vai ser aprovado ou não, mas foi aprovado no Senado um projeto de lei que congela os salários dos servidores por 18 meses, nas esferas federal, estadual e municipal, como contrapartida por ajuda financeira da União aos estados e municípios. Na verdade, isso daqui é mais um recado aos estados e municípios. Por quê? Porque muitos estados, municípios, principalmente estados, estavam ali com
muito perto do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, como eu disse, não é tão simples assim você mandar o servidor embora, não é isso? Então, a União é como uma espécie de uma contrapartida. Eu coloquei como contrapartida e está certo. A União, ela repassa dinheiro para os estados e municípios, mas, em consequência, eles não vão poder, em contrapartida, eles não vão poder aumentar o salário dos servidores por 18 meses, certo? Isso daqui também é algo que está aí, deve ser aprovado na Câmara, mas nada impede que, claro, havendo uma recuperação econômica, isso aí possa ser revogado mais para frente, certo? Isso aqui é uma situação pontual neste momento. Aliás, melhor do que o governo vinha propondo, né? Que era o corte de gastos de servidores. Pelo menos ainda está só de congelar. Vamos ver se vai ser aprovado mesmo, mas é importante estar atento a isso. Ó, aí a medida não vai abranger servidores das áreas da saúde, segurança pública e das Forças Armadas. Não me pergunte o porquê de todas essas exceções, que eu não vou entrar nesse meio. Vamos lá. Lembrando que na esfera federal, o governo não cumpre o disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição, aproveitando fazer o link também lá com o direito constitucional. A Constituição ela estabelece no artigo 37, inciso 10º, que, que todos os anos deveria haver reajuste da inflação, para cobrir os efeitos da inflação nos salários dos servidores, né? Algo que na esfera federal não é feito. Às vezes o servidor recebe um aumento hoje, fica 4, 5 anos sem receber aumento. Isso na esfera federal não é realizado. Alguns estados e municípios regulamentaram, mas na esfera federal não está regulamentado e ainda vai congelar o salário do servidor. Mas vamos lá, sem desabafo. Próximo. Congelamento de emendas parlamentares. Tá? É uma possibilidade também que está sendo aventada e que é importante porque mexe com um ponto da Constituição que foi alterado recentemente. Foi alterado ano passado. Essa foi ano retrasado. O que diz o artigo 166? Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Okay. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde. Aí está falando das chamadas emendas individuais, que muitos passaram a chamar esse pedaço da Constituição de orçamento impositivo. O que é isso? Todo deputado ou senador ele tem o direito de solicitar recursos e ele vai propor que aqueles recursos sejam utilizados em alguma obra ou encaminhados para algum município pelo Brasil afora, né? A gente diz que isso é importante para o deputado ou para o senador por uma questão de sobrevivência política. Porque o cara foi eleito lá pela população daquela região, aquela população quer que ele demonstre trabalho, não é isso? Então ele vai dizer, olha, trouxe aqui verba para construir o hospital tal, trouxe verba para construir a escola tal. Não tem nada de ilegal nem de imoral nisso, certo? Na verdade, ele está ali representando aquela região, então ele pode propor que gastos do orçamento sejam encaminhados àquela região. E aí, um momento oportuno, a gente pode estudar sobre isso. Tem dois tipos. Tem aquele tipo de dinheiro que diz exatamente onde vai ser gasto, e tem outro que diz que pode ser utilizado em qualquer coisa, desde que metade, pelo menos, seja usado na área da saúde. Tá? E aí o que acontece? A Constituição diz que todos os anos, 1,2% da receita corrente líquida da União vai ser destinado a essas emendas parlamentares. Tá? Não é que cada deputado vai ter 1,2%, não. Vai pegar 1,2% e vai dividir ali entre eles, certo? E olha o que diz o parágrafo 11, que é obrigatória a execução orçamentária e financeira dessas programações. Só que o parágrafo 13 diz que as programações orçamentárias, os incisos dos parágrafos 11 e 12, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Então, resumindo tudo, está dizendo o seguinte, ó, todo ano a União vai reservar 1,2% da sua receita corrente líquida para os seus gastos para emendas parlamentares. E aí, isso é de execução obrigatória. O governo tem que repassar isso para os parlamentares. Só não precisará repassar se houver algum impedimento de ordem técnica. E aí, isso é um consenso que está sendo construído no Congresso. O governo está querendo editar uma medida provisória ou que seja aprovada uma lei que diga que essa questão do coronavírus, essa pandemia, é um impedimento de ordem técnica. Tá? Então, pode ser que sejam congeladas também
essas emendas parlamentares. É um possível efeito da pandemia aí no orçamento público. Claro que só para esse ano de 2020. Ok? Muito bem. Então, com isso aí, nós tratamos aí dos principais pontos que eu queria falar com você, dos impactos da pandemia do Covid-19 no orçamento público aqui no Brasil, especialmente na esfera federal. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se aí no nosso canal e essa semana todinha ela é dedicada ao impacto da Covid-19 em diversas disciplinas aí que podem cair na sua prova. Uma forma de você se manter atualizado e, ao mesmo tempo, aí, rever pontos importantes dessas matérias, certo? Muito bem, então nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, um grande abraço e até mais!